Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enes com vocês. Rapaziada, bora falar um pouco aqui sobre esse time do Remo, né? Bora falar um pouco sobre o jogo de ontem ainda contra a Chapecoense. O Remo já se prepara para enfrentar a equipe do Novo Horizontino na quinta-feira. Horário aí bem complicado para o torcedor, mas tenho certeza que o Fenômeno Azul vai comparecer em peso e em grande público para empurrar o Remo a, quem sabe, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar também sobre o treinador do clube do Remo, né? Antônio Oliveira, que se não vencer o Novo Horizontino, eu não sei não, hein? Eu não sei não. Não sei se ele vai ficar feliz do que eu vou dizer aqui. Não sei se ele vai ficar feliz com o que a gente vai falar aqui hoje, mas já se vê uma insatisfação muito grande com o treinador, principalmente por parte do torcedor. Rapaziada, esse vídeo aqui, ele tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você não for na Santa Fé, o telefone está aí na tela para você, tá? Entre em contato com a Santa Fé para você comprar o seu artigo religioso. Lembrando, as camisas do Círio já estão lá à venda e você pode comprar a sua. Vai lá na Santa Fé, tá? O telefone está na tela aí para você. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, ontem nós tivemos um empate milagroso, eu diria, né? Até um empate culposo pelo que o Remo jogou ontem. É óbvio que eu não vou ficar aqui reclamando, né? Eu acho que foi um resultado maravilhoso. Mas nós temos sim que falar do time do Remo, da escalação do nosso treinador. Ontem, no primeiro tempo, o Remo foi amassado pela Chapecoense. Como tinha sido amassado pelo Atlético também, jogando fora de casa. Como jogou mal contra a Mucura. Eu tô falando dos jogos em que o Antônio Oliveira esteve à beira do gramado. Porque nós não temos que analisar mais o time que era do Daniel Paulista. Nós não temos que analisar mais o time que era do Carequinha lá. Agora nós temos que analisar o time do Antônio Oliveira. Ele tem 4 partidas à frente do clube do Remo. Tem dois empates, uma vitória culposa porque não jogou para ganhar, e tem uma derrota contra um dos piores times da competição. Eu sei que é um clássico, eu sei que isso pesa, tem um peso grande, mas o time da Mucura é um dos piores que eu vi nos últimos anos. Times da Mucura. Tá? Eu acho que esse time aí só não é pior do que aquele de 2022. Mas o time da Mucura é muito, mas muito ruim. Muito ruim, muito ruim. E o Remo foi derrotado da maneira que foi por esse time da Mucura, não jogando absolutamente nada. E tudo isso porque esse treinador insiste em determinadas peças que não surtem efeito. Eu queria que ele explicasse numa entrevista coletiva, ou explicasse pra gente, por que ele insiste tanto no Pedro Castro no meio de campo. Eu tentei ontem, juro pra vocês, eu fiz essa análise, eu fiz esse esforço para achar alguma coisa que justificasse o Pedro Castro titular do Remo, e eu não achei. Ele não marca bem, ele não distribui o jogo, aliás, ele só toca a bola para trás, né? Ele não bate bola parada bem, né? Não cruza as bolas na área, porque quem cruza as bolas, boa parte delas é o Sávio. Ele não tem um contra um, ele não tem velocidade, ele não tem raciocínio rápido. É praticamente um zero à esquerda no meio de campo do Remo. E eu queria muito, porque eu acompanho futebol, né, há pelo menos 25 anos da minha vida, ou 24 anos, tá? Eu sei que tem torcedores aqui no canal que tem ali por volta de 60 anos de idade, 50 anos de idade, e devem acompanhar o futebol pelo menos há uns 40 anos. Eu queria que você me dissesse um time do futebol mundial, não é brasileiro, não é da Série C, da Série D, da Série B ou da Série A. Um time que ganhou algum campeonato ou conseguiu alguma classificação sem meio de campo. Um time que pega a bola da zaga e joga pro ataque. A bola não tem a transição dos meias. Um time que sofre como o Remo sofre contra qualquer adversário. Me fala um time só. Não tem. Você vai puxar na memória e você não vai achar. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu acompanho o futebol, o meio de campo ganha jogo. O futebol se ganha pelo meio de campo. E o Remo não tem meio de campo. Com esse treinador aí, o Remo não tem meio de campo. Mas é por falta de peças, Wene? Não. O Remo acabou de anunciar o Natan e o Cantilho. E os dois,
O Cantilho entrou ontem faltando 20 minutos, jogou muito mais que o Pedro Castro nesses 3 jogos que ele jogou com o Português. E o Natan não entrou em campo. O Remo tá com falta de atacantes, apesar do Pedro Rocha não ter jogado ontem, apesar do Viseu, que o Viseu, né, não faz falta, né, a verdade é essa. Ele mais ajuda fora do que ele na beira do gramado, ali pra entrar pro jogo. O Remo tem falta de atacantes? Não. Não. Mas o Adailton é titular absoluto. O Adailton é titular no time do Remo. E ninguém explica isso. Ninguém consegue explicar de maneira plausível isso. Você tá entendendo onde eu quero chegar? O treinador do clube do Remo, ele não tá conseguindo extrair nada, porque ele não consegue fazer algo de diferente. Porque é um cara limitado? Pode ser. Ele não consegue, ele mexeu no meio de campo do Remo nesses últimos jogos? Não. E o Remo não tá jogando nada nos últimos jogos. Não foi só no jogo de ontem. É todos os jogos com esse treinador, o Remo não jogou nada. Então, o que tá errado é o treinador. O Remo tem um bom time. Não caia nesse papo da imprensa aí, mucurética, ou de mucurento, de que o Remo tem um time ruim, ou um time do mesmo nível da mucura, porque não tem. O time do Remo é um time bom. É um time bom. Só que é mal treinado, é mal escalado. E aí, isso aí é culpa do treinador, pô. É culpa do treinador. E uma situação, o Remo joga em casa contra o Novo Horizontino. Confronto ali que o Remo pode se consolidar no G4, né? Caso hoje eu vou secar o Avaí, né? Não tem outra saída, né? Até porque quem é remista, né? Que tem um bom coração, tem uma boa alma no Pará, vai torcer para o Atlético ganhar, né? Por vários motivos. E aí, falando agora sobre essa questão do Novo Horizontino, a gente vai enfrentar um adversário que está a 5 pontos da gente. Se a gente vencer, essa diferença diminui para 2 pontos. E é bom que a gente fique brigando sim com pelo menos mais um time no G4. Estar no G4 e brigar com mais um time. Por quê? Porque você sabe, né? Você sabe, quanto mais distante você tiver daquele pelotão ali que está fora do G4, é melhor. É melhor. O ponto de ontem era um ponto que eu ia comemorar muito se o Remo tivesse vencido o Cuiabá em casa. Eu ia comemorar muito. Por quê? Porque o Remo roubou um ponto fora de casa no adversário direto. Mas não, o Remo teve a proeza de empatar com o Cuiabá jogando em casa. Aí é complicado, né? Voltando a falar aqui sobre o treinador, né? Já se vê uma insatisfação muito grande da torcida. É só você olhar nos comentários nas redes sociais, principalmente também nos canais. O torcedor do Remo já não confia no trabalho do Antônio Oliveira. Aliás, ele chegou sem confiança nenhuma. E aí o torcedor, vamos acreditar um pouco no trabalho dele, né? Até porque o Antônio Oliveira aí tava, né, numa condição ali de desconfiança, porque foi demitido do Sport com menos de um mês. E no Remo ele não fez o time evoluir, muito pelo contrário. O Remo joga mal, joga pior com ele do que jogava com o Carequinha. Joga pior com ele. E aí ele dá uma entrevista coletiva ali. Nosso time só começa a atacar depois que sofre bastante. Para com isso, cara. Não tenta fazer a gente de burro, não. Porque o único burro aqui é você. E eu acho que nem você é burro. Eu quero acreditar que você é burro, Antônio Oliveira. Eu não quero acreditar que você tá mal intencionado, não. Que você tá cavando essa demissão aí, não. Eu quero acreditar que você é limitado mesmo. Que pelo menos eu fico melhor. Pelo menos eu acho, não. Cara, não tem um nível baixo desse nível pra querer cavar uma demissão pra viver de multa, não. Porque quando você fala que o Remo sofre pra caramba, isso depois que sofre muito ataque, você tá testando nossa inteligência. Você tá colocando à prova nossa inteligência. O Remo não presta. O time do Remo que você escala em campo com Pedro Castro, com Luan, com Adailton, é um time morto. Morto, sem condição nenhuma de reagir. E só reage depois que toma gol. E implora pra tomar um gol. Esse é o seu time, esse é o seu time. E nós temos a possibilidade, e tem que acontecer, tá? Ontem, Pavani e Luan Martins tomaram o terceiro cartão amarelo, tão fora desse jogo. Eu não sei se isso é um desfalque ou se isso é uma notícia boa, né? Sinceramente, não sei. Mas o Pedro Castro estará à disposição de novo.
Provavelmente, Caio Vinícius deve entrar no lugar do Luan. Provavelmente. E eu tiraria o Pedro Castro e colocaria o Cantilho. Eu duvido, rapaziada. Eu duvido que se ele colocar esse meio de campo aqui, Caio, Cantilho e Jaderson, se não funciona. A gente pode ter a volta do Pedro Rocha também. E aí teremos o Pedro Rocha numa ponta, né? Vamos ver o que aconteceu com o Marrone aí, se foi só mesmo precaução, mas eu acho que não. Mas se tiver à disposição o Marrone centralizado e Janderson do outro. Ou no lugar do Marrone, o Davó. Mas ele vai querer botar o Adailton, cara. De novo. E ainda temos o Regis, com a possibilidade de entrar no segundo tempo. Cara, joga muito, Carequinha. Joga muito, joga muito. É uma pena que fisicamente ele não tem condição, né? Mas tecnicamente é um dos melhores do time. Agora, precisamos entender que nós temos 2 jogos e qualquer resultado fora, diferente de uma vitória contra Avaí, contra Novo Horizontino e Avaí, respectivamente, é um resultado terrível. Porque a gente joga em casa e são 2 adversários diretíssimos na briga pelo acesso à Série A. O que eu preciso entender é isso. Se na quinta-feira o cara de cavalo, o burro do Schweck, colocar Pedro Castro no meio de campo, demitam esse cara. Demitam, manda esse cara embora. Porque pode ser tarde demais. E eu não tô falando isso aqui, tá falando isso pra ganhar like. Não, nunca precisei fazer isso. Não é agora que eu vou fazer. Demitam esse cara se ele colocar Pedro Castro na quinta-feira, porque ele tá de sacanagem. Ele tá testando o time. E nós estamos com muita sorte. Porque pelas besteiras que ele fez, a gente poderia ter somado só 1 ponto em 4 jogos. E a gente somou 5. Gente, porque a gente poderia ter empatado com o Cuiabá, resultado terrível. Perdido pro Atlético e perdido ontem pra Chapecoense. Com uma diferença de pelo menos 2 gols para cada jogo. Pelas as chances criadas por essas equipes. Então, nosso querido burro do Schweck precisa entender que Pedro Castro é para entrar no segundo tempo, quando o jogo já tiver numa vantagem de pelo menos 2 gols. O recado tá dado aí. Deixa aí o comentário, eu quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.